era deputado federal, veio ser secretário do Alckmin. O Arnaldo Jardim era deputado federal, veio ser secretário também do Alckmin. Então, eu queria pedir aqui que a Câmara Municipal fizesse uma comissão de vereadores, se conversasse com os nossos deputados, o Rafael Silva, o Elson Gasparini, que é do mesmo partido do governador, para que o governador atenda, receba os vereadores desta casa e defina definitivamente. Vai ter o Bom Prato, não vai ter, se vai ter para quando é, se não vai ter, acaba com essa história de uma vez. Só isso. Muito obrigado, presidente. Vereador Curau, só uma parte. Vereador Curau, só uma parte. Queria parabenizar a Vossa Excelência por essa iniciativa dessa comissão. Esse é um assunto antigo que vários vereadores, inclusive o senhor, trabalhou muito para que isso ocorresse. E é muito triste saber que o governador não dá bola para o HC, não dá bola para a população que frequenta o HC. E dá privilégio a meia dúzia de empresário tirar proveito da situação. Porque você vai lá comer um salgado, o salgado não custa menos de R$5. Você vai tomar uma água, não custa menos de R$4. E nós sabemos que o Bom Prato aí custa R$1 por apenas R$1. Então, queria louvar a sua iniciativa, tá? E pedir para fazer parte dessa comissão também. Só para também. terminar o que eu queria dizer, que o governador do estado decida se vai ter o Bom Prato em Ribeirão Preto, segundo Bom Prato, ou não. E que ele coloque, já que é o Bom Prato, que o governador do estado coloque em pratos limpos essa história. Vereador Caruso Neto, ainda sobre a matéria e em parte, lembrando que essa Câmara constituiu comissão especial de estudo que encaminhou o relatório e foi capitaneada pelo vereador Léo Oliveira e sequer encaminharam representantes para participar das reuniões da Câmara. O desprezo com a cidade de Ribeirão Preto, com a população que utiliza o Bom Prato, foi tão grande que sequer encaminharam representantes para prestar esclarecimentos, para municiar essa Câmara de Informações. Então, toda medida é bem-vinda e principalmente esta que coloca, como Vossa Excelência disse, em pratos limpos. Terá ou não terá, para que também não fiquemos numa eterna expectativa, numa eterna esperança. Obrigado. Vereador Dr. Jorge Parada. Ele vai ler o relatório da comissão especial. Está suspensa a sessão e ele vai ler o relatório. Senhor presidente, nobres colegas, distinto público, telespectadores, TV Câmara, imprensa que nos acompanha, nós constituímos uma comissão especial de estudo para analisar o atendimento da urgência e emergência em Ribeirão, em razão de muitas reclamações e das mortes que ocorreram, principalmente o ano passado, conhecidas por todos. Essa comissão foi composta por mim, pelo vereador Bertinho, pelo ex-vereador Léo Oliveira. E o relator foi o vereador Bertinho. Então, eu vou ler a conclusão do vereador Bertinho, e que nós corroboramos e assinamos juntos. Só lembrar que foram realizadas 8 reuniões por essa comissão especial de estudo, uma reunião com os funcionários dessas unidades, uma reunião com os dirigentes, os diretores das unidades, uma reunião com representantes do CREMESP, uma outra reunião com os terceirizados, aqueles que atendiam por terceirização o serviço, e, finalmente, uma reunião com o doutor Estênio, que foi a última reunião. E a conclusão que essa comissão chegou é a seguinte, resumidamente, tá? Aqueles que se interessarem, principalmente a imprensa, nós já disponibilizamos uma cópia desse relatório final e está à disposição todos os autos também das reuniões, que tem muito material ali, muito material rico, elucidativo, já que ouviu todos os envolvidos nesta questão.
Conclusão. Tendo em vista a nova ótica social, principalmente em relação à gestão pública, que tem como um dos seus princípios norteadores a eficiência, em que o servidor e o gestor público devem possuir como objetivo a satisfação integral do interesse público, a conclusão é que o município de Ribeirão Preto está longe de alcançar esse objetivo. Vale dizer, o sistema de saúde de nosso município é em grande parte ineficiente, o que se pode extrair dos depoimentos realizados na Comissão Especial de Estudo, e esta ineficiência se deve muito pela transferência integral da saúde pública municipal para entidades privadas, ou seja, a terceirização dos serviços de saúde. Foi unânime nos depoimentos prestados pelos familiares de Laís, Gabriela e o senhor Fernando, que os falecimentos se deram em decorrência do péssimo atendimento médico recebido nas unidades de saúde do município. Que o processo de seleção e formação de equipe médica deveria ser mais criterioso, com exigências maiores quanto à qualificação profissional. O atendimento de emergência e urgência deve ser revisto e realizado por profissionais e não por estudantes, que deveriam aprender em postos de saúde e não em serviços de urgência e emergência. Necessário ainda seria adequar e rever o protocolo de atendimento, com o objetivo de agilizar o sistema de regulação de leitos, bem como a sua ampliação, ante a constante falta de leitos para atendimento adequado à população. Tanto é que um dos gerentes ouvidos pela CE afirmou que é fácil escolher quando existe um bom número de profissionais para preencher os critérios. E quando não tem por baixa remuneração, a administração acaba aceitando aqueles que não possuem tanta qualidade. No que diz respeito à terceirização de serviços de saúde, a justificativa apresentada, na maioria das vezes, é a ampliação do atendimento médico nas unidades, mas não é o que presenciamos na prática. De outra feita, a administração municipal afirma que foi a saída encontrada para que o sistema não entrasse em colapso, o que não é justificativa aceitável, pois basta que se tenha uma gestão em saúde eficiente, que se priorize um plano de salário e carreira mediante concurso público. Fato este dito por diversas vezes em todos os depoimentos de agentes em saúde ouvidos na Comissão Especial de Estudo. Quanto ao que foi mencionado, o Dr. Ricardo Lessa, representante da Universidade Barão de Mauá, confirma tal assertiva dizendo que, 2 pontos, a utilização de médicos nas urgências, com a terceirização como forma de contratação, não gera real compromisso com o município, o que afeta a qualidade da prestação de serviços por não haver uma relação empregatícia concreta. O problema da terceirização é o nível de comprometimento que os profissionais das cooperativas têm com a prestação de serviço médico. Portanto, o diagnóstico do sistema de saúde municipal aponta para ineficiência, baixa qualidade no atendimento e falta de funcionários de carreira. Com raras exceções, os prestadores de serviço de saúde em nosso município são contratados por OCIPs, cooperativas ou SAs, como é o caso da Comed Sertãozinho, que não mostraram nível de qualidade e excelência médica, já que na contratação dos profissionais não são verificados formação, residência médica, especialidade em atendimento de urgência e emergência, fatores esses essenciais para que se tenha qualidade no atendimento em saúde. No que diz respeito aos óbitos ocorridos, a Comissão Especial de Estudos não teve como apurar a culpabilidade dos profissionais envolvidos, haja visto não ser da competência da comissão a análise de culpa dos profissionais. Mas podemos concluir com os depoimentos do senhor Ariclenes Garcia da Silva, superintendente do Hospital Santa Lídia, e do senhor Márcio José Ramos de Santana, diretor da Comed,
de que os atendimentos realizados nas unidades de saúde são deficientes na qualidade de atendimento à população e, em geral, os médicos responsáveis pelos atendimentos não têm capacitação em urgência e emergência. E ainda que as contratações efetuadas pelo Hospital Santa Lídia são irregulares. A Lei Complementar Municipal número 2400 A Lei Complementar número 2415/10, que autorizou o Poder Executivo a instituir a Fundação Hospital Santa Lídia, é explícita e taxativa em seu inciso 1 do artigo 1º de que a Fundação integrará a administração pública indireta, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, compondo o Sistema Único de Saúde, sendo que, para a aquisição de bens e serviços, deverá se submeter à lei das licitações e contratos administrativos. Sendo uma entidade instituída e controlada pelo Poder Público Municipal, a Fundação Municipal Santa Lídia deverá obedecer aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. E em relação às contratações, a investidura em cargo ou emprego depende de aprovação prévia em concurso público, sendo que seus contratos devem ser precedidos de licitação, conforme disposição dos incisos 2 e 10 do artigo 37 da Constituição Federal. Mas, infelizmente, não é o que tem ocorrido. A Fundação está contratando sem observância dos ditames legais e pode, inclusive, futuramente comprometer as contas públicas. Do que mencionado, podemos afirmar que a administração municipal tem responsabilidade pela má gestão do sistema de saúde, bem como pela má qualidade da prestação de serviços médicos, ante a responsabilidade objetiva do Estado, elencado no parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal, que diz: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadores de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Para nossa surpresa, o secretário de Saúde, em seus depoimentos na CE, afirmou que, em termos de atendimento de urgência e emergência, comparado a outros municípios, Ribeirão está muito bem servido, que aqui o serviço é de qualidade. Com todo o acatamento e respeito, o senhor secretário vive em outro município ou finge que não vê os problemas de saúde no qual é responsável por sua gestão. Tanto é que o relatório de sindicância que apura a morte de Gabriela Zafra apontou falhas no atendimento, mostra negligência médica, erros no prontuário, na avaliação da paciente e contratações. Em resposta a um requerimento enviado à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando informações sobre a relação de médicos, sua especialidade, número de registro, que prestam serviços na UPA, nos foi informado que 62 médicos clínicos são ligados ao Santa Lídia, 14 médicos clínicos são ligados à UNAERP, 3 médicos pediatras são ligados ao Hospital Santa Lídia e apenas 15 médicos pediatras são ligados à Secretaria da Saúde. Diante do que é informado pela Secretaria Municipal de Saúde, concluímos que o serviço de saúde do município de Ribeirão Preto está totalmente terceirizado, pois apenas 15 médicos são ligados à Secretaria da Saúde. Muito se discutiu sobre a terceirização do serviço de saúde. Entendemos que, pelo apurado na CCE, ela faz mal à saúde no nosso município. A total ilegalidade da transferência integral da saúde pública para entidades privadas que ocorre no município de Ribeirão Preto, na medida que a Constituição Federal e Lei Orgânica da Saúde, 8.080/90, autorizam apenas a transferência complementar. Isto porque compete aos municípios a prestação de serviços de atendimento à saúde da população, sendo a saúde direito e dever do Estado. Estou finalizando, senhor. Permitido às instituições privadas a participação de forma complementar no Sistema Único de Saúde, conforme disposição dos artigos 30, inciso 8º, artigo 199, parágrafo 1º
da Constituição Federal de 1988. No mesmo sentido, a Lei Orgânica de Saúde, quando as disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à saúde, o SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada, de forma a complementar os serviços, conforme o artigo 24, parágrafo único da Lei 8.080 de 1990. Concluímos que a legislação constitucional e infraconstitucional permite expressamente a complementariedade da atuação da iniciativa privada nos serviços públicos de saúde, vedando a sua atuação de forma substantiva, como vem ocorrendo em Ribeirão Preto. Sendo assim, resta claro que os contratos de gestão com entidades privadas, seja por cooperativas ou CIPs ou SA, devem ser formados com vistas à formação de uma parceria com o poder público e não objetivando a substituição do Estado em suas atividades fins. Pelo exposto, a saúde é dever do Estado e não pode ser terceirizada à iniciativa privada, de modo que ela atue em substituição aos seus deveres de prestar serviços de atendimento à saúde da população. Não podemos negar que há algo errado na saúde em nosso município, principalmente no que tange aos casos de atendimento de urgência e emergência, sendo que a gestão, protocolo de atendimento devem ser revistos e modificados, nem que gerem custos, mas é necessário melhorias significativas na saúde, aceitar e corrigir os erros nos procedimentos e atendimentos. É o mínimo que a administração municipal pode fazer. Concluindo, é o mínimo que a administração municipal pode fazer para garantir a eficiência na prestação de serviços em saúde. Ribeirão Preto, 19 de fevereiro de 2015, assinado Bertinho Scandiuzzi, relator, e Jorge Parada, presidente da CE. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Jorge Parada. Reaberta a sessão chamada. Vereador Bertinho Scandiuzzi, 1 minuto. A concluir o relatório. Desculpa, vereador. Senhor presidente, nobres colegas, eu quero parabenizar o vereador Jorge Parada, que muito bem presidiu essa comissão, e me dando orgulho de participar e ser o relator. E continuando, né, até como membro, presidente da Comissão Permanente de Saúde, nós continuamos sempre fiscalizando que o doutor Jorge Parada, apesar de não estar na comissão, nós temos um acordo de continuar fiscalizando, como aconteceu numa matéria do jornal A Cidade no dia 19, que foi registrado pela prefeitura, a Secretaria da Saúde, a falta de 45 médicos por dia. Isso significa que são 13.654 médicos que faltaram durante 10 meses. Então, é necessário que nós continuamos a fiscalizar. E mesmo porque essa falta de médicos, nós temos uma lei que também foi assinada juntamente com o doutor Jorge Parada, que nós pedimos a obrigatoriedade da publicação na entrada de qualquer unidade de saúde, que seja publicado o nome dos médicos. E para ver, essa lei não está sendo executada. A prefeita sancionou essa lei, está regulamentada, mas infelizmente não está em vigor. É necessário que a secretaria comece a publicar o nome dos médicos plantonistas, porque foi constatado aqui, que proporcionalmente 1 a cada 8 profissionais contratados se ausentam em média ao dia. Isso daí, inclusive, foi um comentário por um diretor do Sindicato de Saúde, que fala que o médico, quando chega no serviço para trabalhar, ele já encontra uma agenda sobrecarregada sem considerar aquela lista de espera que está na sala de espera. Portanto, a nossa comissão continua trabalhando e fiscalizando.
fiscalizando e comentando sempre para que a população tenha conhecimento que aqui na Câmara Municipal existe uma comissão atuante e eu quero agradecer a participação de todos os vereadores que colaboraram também nas audiências dessa comissão. Muito obrigado, doutor Jorge Parada, e parabéns, porque sucesso já aconteceu. Resultados positivos estão aí para quem quiser constatar. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Reaberta a sessão, chamada regimental. A quórum. Foi. Presidente, clique em votação. Anula. Votação. Clica assim agora. Põe o dedo. Agora sim. Quórum. Ao requerimento do vereador Bebé, inversão da pauta. Os vereadores que aprovaram permanecem como estão, o contrário se manifesta. Aprovado. Primeiro projeto da pauta. Discussão única, veto total. Projeto de lei número 400/2014, vereador Paulo Modas. Dispõe sobre benefícios para os doadores voluntários de sangue e da outras providências. Está em votação o projeto. Está em discussão. Não havendo vereador para discussão, está em votação. Chamada. Colhido o voto. Colhido o voto. Colhido o veto. Próximo projeto da pauta, projeto de lei 687/2015, vereador Walter Gomes. Dispõe sobre as pessoas que utilizam cadeiras de rodas motorizadas ou não poderem trafegar pelas ciclovias, ciclofaixas na cidade de Ribeirão Preto. Está em discussão o projeto. Não havendo vereador para discussão, está em votação. Chamada.
Peço os vereadores que aprovem o projeto, se for possível. Aprovado, muito obrigado a todos os senhores vereadores. É o voto do Coraúce Neto. Aguardo um pouco. Para justificar, depois do Coraúce Neto, o vereador Ricardo Silva. Não, mas não estão na ordem. O senhor não pode pedir aglutinação para votação? Aprovado. Consta o voto aprovado, o voto favorável do vereador Coraúce Neto. Vereador Ricardo Silva. Muito obrigado. Alô, senhor presidente, nobres colegas, apenas para dizer que fui o relator desse projeto na Comissão de Justiça, dei parecer favorável e já parabenizo Vossa Excelência por essa nobre atitude. As pessoas que usam cadeira de rodas, elas também têm que ter uma interação com as demais pessoas que não usam cadeira de rodas, e é um projeto que garante essa inclusão, permitindo, tirando eventual dúvida se podem ou não podem usar a ciclofaixa, a ciclovia. Então está de parabéns, teve o meu voto favorável em plenário e também o parecer favorável na Comissão de Justiça. É isso, presidente. Muito obrigado, vereador Ricardo. Vereador Cícero Gomes. Ele está pedindo a inversão e aglutinação. Da votação das três. Item 3, item 4. E item 6. 3 comissões. Os vereadores que quiserem aprovar permaneçam como estão, contrário se manifestam. Aprovado. O item 3. Projeto de resolução 177/2015, mesa da Câmara Municipal. Constitui comissão especial de estudos para averiguar a conservação e manutenção dos museus, conforme especifica requerimento 26746 de 2015, vereador Rodrigo Simões. O item 4. Mesa da Câmara Municipal. Constitui comissão especial de estudos para averiguar os pagamentos e a manutenção dos projetos culturais, conforme especifica requerimento 26745, 2015, vereador Rodrigo Simões. Emenda do vereador André Luiz. Estão em votações os dois projetos. Está em discussão. Os vereadores quiserem discutir como estão, ao contrário, se manifestam. Aprovado. Está em votação. Chamado. Para justificar, vereador Rodrigo Simões. Há uma emenda do vereador André Luiz. Aprovada a emenda. Cadê a emenda? Aumentando o número de membros na comissão. A emenda do vereador André, artigo 2º. A comissão a que alude o artigo anterior apresentará seu relatório final no prazo de 120 dias, prorrogáveis, se necessário, contados da vigência dessa resolução, e será constituída por 6 membros, a saber, Rodrigo Simões, PP, Maurício Gasparini, PSDB, Valdir Vilela, PSD, Marcos Papa, sem partido, por enquanto, Paulo Modas, PROS, André Luiz da Silva, PCdoB. Está
em votação a emenda do André Luiz. Chamada. Eu votei lá. Não tô votando. Pois não, Rodrigo. Está aprovado. Para justificar, Rodrigo Simões. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, imprensa, telespectador que nos assistem pela TV Câmara, agradecer o voto dos vereadores e vereadoras desta casa, essas duas CE que a gente vai instalar nessa casa, então. Uma para acompanhar, então, a conservação e a manutenção dos museus, e a outra referente aos pagamentos e manutenção dos projetos culturais. Vamos vamos estudar, sim, de forma mais profunda, tudo que vem acontecendo na cultura. Apesar de, nos últimos dias, estarmos aí ouvindo algumas manifestações, que os museus serão revitalizados, etc., mas acho que a função, sim, nossa, dessa casa, acompanhar de perto tudo isso que vem acontecendo na cidade. Então, dentro dessa proposta de muito trabalho, muita seriedade, vamos dar início, então, a partir da semana que vem, nessas duas comissões, e mais uma vez, meu muito obrigado a todos os vereadores e vereadoras pelo voto de confiança. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Rodrigo Simões. O projeto de resolução 177 está aprovado. Definitivamente. O projeto de resolução 178 voltará nesta casa para a redação final. Próxima sessão. Próximo projeto da pauta. Discussão única, projeto de resolução 179/2015, vereadora Glaucia Berenice. Autoriza a realização de sessão solene no dia 10 de março de 2015, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Está em discussão o projeto. Não havendo vereador para discussão, está em votação chamada. Está aprovado o projeto. Sexto, discussão única, projeto de resolução 180/15, mesa Câmara Municipal. Dispõe sobre transferência de bens inservíveis ao patrimônio público municipal, conforme especifica e dá outras providências. Computadores, impressoras, scanner, monitores, etc. Que está em discussão. Não havendo vereador para discussão, está em votação chamada. Está aprovado. Sétimo, discussão única, projeto de decreto legislativo 83/15, mesa da Câmara Municipal, suspende a execução da Lei 11.710, de 30 de julho de 2008. Está em discussão o projeto. Não havendo vereadores para discussão, está em votação. Chamada. Aprovado. Oitavo, discussão única, projeto de decreto legislativo 84/15, mesa Câmara Municipal. Suspende a execução da Lei Complementar 2505, de 17/1/2012. Está em discussão o projeto. Não havendo vereadores para discussão, está em votação chamada.
Aprovado. Ao requerimento do vereador Giló, para votação englobada do projeto 9 e 10, vereadores que aprovar permaneçam como estão, contrário se manifesta. Aprovado. Projeto número 9, discussão única, projeto de lei 1270/2012, Maurílio Romano e Cícero Gomes da Silva. Denomina logradouro público ao próprio municipal, de Aninac Araújo e Mena Barreto. 10, discussão única, projeto de lei 683/15, vereador Coraúci Neto. Denomina logradouro público ao próprio municipal, de Hélio Frastec. Está em discussão os dois projetos. Não havendo vereadores para discussão, está em votação, para encaminhar o vereador Coraúci Neto. Está aberto. Senhor presidente, nobres colegas, durante a minha vida como vereador, não foram muitos os nomes de próprios municipais que eu dei. E todos eles foram para pessoas realmente muito importantes para a nossa cidade. Nós estamos votando agora dois projetos, do vereador Cícero e do vereador Maurílio, e estamos votando também um projeto de minha autoria, que denomina um logradouro público municipal, pró-municipal, o senhor Hélio Frateschi. O senhor Hélio Frateschi, pai do Marcos Frateschi, da EPTV de Ribeirão Preto, hoje diretor. O Marcos Frateschi foi um brilhante radialista, uma das vozes mais bonitas do rádio de Ribeirão Preto, ainda no tempo da Rádio Renascença. Hoje é diretor da EPTV. O senhor Hélio Frateschi fazia parte da Igreja Católica, e nós, da Igreja Católica, aqueles que se casaram, sabem que há encontro de noivos. Tem que ser feito um estudo para os noivos, aquelas pessoas que vão se casar. E o senhor Hélio Frateschi deu-me, a mim e a minha esposa, ele e a esposa, ensinamentos nessas reuniões, isso há 38 anos atrás. Quer dizer que o senhor Hélio foi um dos culpados do meu casamento até hoje, ter durado até hoje. Daí, tanta gente passou pelas mãos do senhor Hélio Frateschi nesse sentido, que achei que ele merece o nome de rua em nossa cidade. É isso, peço o voto dos senhores colegas vereadores. Obrigado. Senhor presidente. Em votação, chamar. Senhor presidente, só gostaria de encaminhar o vereador Maurício Gasparini. Muito mais do que um encaminhamento, eu gostaria de agradecer essa homenagem que a minha família hoje recebe, do vereador Cícero Gomes e do vereador Maurílio Romano. E me emociona por estar presente. É lógico que seria um projeto de lei que eu nunca gostaria de estar votando. Gostaria de ter a minha avó até hoje do meu lado e ainda desfrutando da convivência que sempre tivemos. Mas entendo também que ela é merecedora dessa homenagem. Veio cedo do Rio de Janeiro, aqui para essa cidade, junto com meu avô, Coronel Mena Barreto, que desempenhou vários serviços também a Ribeirão, através do Exército Brasileiro. E minha avó sempre esteve do lado, mesmo depois da separação, aqui ficou, e ela foi o amparo e a base familiar quando meu pai casou com a minha mãe. Meu pai ainda prefeito, minha mãe lecionando, e minha avó cuidava dos filhos em casa, como muitas famílias assim viveram por muito tempo. A dona Naná, querida avó Naná, muito obrigado, vereador Cícero, que teve o prazer também de desfrutar dessa amizade, vereador Maurílio, e a todos os vereadores eu peço o voto favorável. Muito obrigado. Está em votação. Chamada. Aprovados. Pela ordem, senhor. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Aprovado. Senhor presidente, pela ordem, por favor.
Aprovado do Coraúci Neto. Vereador Coraúci Neto. Aprovado. Senhor presidente, pela ordem, por favor. Vamos esperar. Verifica aí o do Coraúci Neto, por favor. Já entrou. O vereador Bertinho está pedindo pela ordem. Vereador Bertinho. Senhor presidente. Está aprovado o projeto. Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria de uma informação da presidência desta casa, que no dia 5 de fevereiro deste ano, 2015, é lógico, nós solicitamos através de um ofício que nos fosse, solicitamos as vistas de processos das comissões permanentes de inquérito que estão tramitando nesta casa. E, infelizmente, até hoje só conseguimos uma comissão que nos forneceu isso daí. Então, eu gostaria de providências que fossem tomadas para que a gente tivesse vistas nesse processo, mesmo porque nós temos duas comissões parlamentares de inquérito aprovado nesta casa e que estão aguardando, então, que se encerre, e nós queremos saber em que condições se encontram essas 5 comissões que estão em andamento. Sabemos que existe uma que foi instalada em 2011. Então, nós gostaríamos de ter a certeza para que possamos trabalhar no sentido dessas comissões parlamentar de inquérito que foram aprovadas por esta Câmara Municipal. Eu gostaria de providências que fosse tomada da parte da presidência da Câmara. Vereador Bertinho Scandioso, se encontra os pareceres na mão do vereador Capella, pelo qual ele é presidente de 3 comissões. Estamos aguardando a manifestação do vereador. Senhor presidente, isso é desde o dia 5 de fevereiro. Então, quer dizer, a gente gostaria, como a gente tem o compromisso do respeito com os colegas, nós queríamos também assim. Obrigado, senhor presidente. Passaremos para o Pinga Fogo. Primeiro vereador inscrito, o vereador Maurício Gasparini. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, nobres colegas da casa, público aqui presente, vem essa tribuna do Pinga Fogo de hoje com uma denúncia que já joguei no nosso Facebook na data de ontem. A repercussão foi um absurdo. E fiz questão de gravar essa denúncia, está indo ao ar amanhã no meu programa de televisão, que passa às 8h30 da noite, na TV Mais Ribeirão, no quadro Dedinho de Prosa, denúncia. Trata-se de uma denúncia que eu acho que toda a cidade de Ribeirão, presidente, já sabe. Mas eu fiz questão de oficiar, e estou entrando com requerimento nessa casa, de explicações do que está acontecendo com o serviço de roçada em Ribeirão Preto. Os matagais estão tomando conta das nossas avenidas. Os matagais estão tomando conta das calçadas das famílias de Ribeirão Preto. Eu tenho aqui em minhas mãos algumas fotos que eu achei que fosse possível mostrar no telão. Infelizmente não vai ser possível, mas quem quiser estar acompanhando essa denúncia, está no meu Facebook, Maurício Gasparini. Eu estive ontem, vereador Rodrigo Simões, em mais de 5 bairros, gravando cenas estarrecedoras em Ribeirão Preto. Eu convido a todos que vão verificar em loco. A Secretaria da Infraestrutura, através da sua coordenadoria de limpeza, tem que tomar uma atitude urgente. Nós sabemos das dificuldades que a administração pública aqui em Ribeirão está passando. Mas o que não dá para mais aguentar é esse negócio que aconteceu, por exemplo, aqui na esquina da Câmara. Semana passada nós entramos com requerimentos solicitando a roçada do matagal da Avenida Caramuru, na Ilha da Avenida.
Veio a empresa, roçou. Gente, isso não é brincadeira. Roçou 20 metros e parou. E sumiu. Não apareceu mais. Está aqui do lado para todos os vereadores verem. Se vocês forem agora, ali no início da Avenida João Fiuza, onde tem o balão com a Independência, a mesma cena se repete. Sendo que lá roçaram menos. Não chegou nem a 10 metros. Foram lá, roçaram 10 metros e pararam também. Sem dar satisfação a nenhum morador ali daquela região. Convido vossas excelências, vão até a entrada da nossa cidade. Cartão postal, vereador Bertinho. Ali na entrada de Ribeirão Preto, na Avenida Maurílio Biagi, o matagal, gente, está crescendo no asfalto. No asfalto, no leito carroçável já tem matagal. Uma parte, vereador. Pois não. Se o senhor visitar o Jardim Independência, então o senhor vai ficar apavorado. É isso que eu estou dizendo. Calçada que está com aqueles carrapichos que as pessoas... Sábado eu passei por lá e enchi a calça de carrapicho. Não tem condição de transitar. E é terreno público. Terreno público. Enquanto não, fica montando terrenos particulares, o público anda na imundícia. Se fosse privado, já tinha tascado aquela multa, né, vereador? Aliás, o que multaram de terreno privado aqui em Ribeirão Preto. Agora, é essa questão que eu queria dizer. Eu acho que tem que multar. O cidadão ribeirão pretano que não condiz com o comportamento que a gente quer da sociedade, tem que sofrer a sua sanção também. Puxa vida, mas a prefeitura tem que dar o exemplo, gente. Se você não está tendo condição de dar o exemplo na sua cidade, que moral você vai ter de multar um pai de família em Ribeirão Preto? Faça uma visita no NGA, ao lado, dentro do terreno do NGA, tem uma árvore seca com o risco de cair. Há dias, né? Há dias, isso há meses. Anos, há meses. É verdade. Eu sei que o pessoal essa denúncia já está aqui há muito tempo daquela árvore, mas até hoje é um absurdo. Cidade terrivelmente abandonada. Terrivelmente abandonada, vereador Bertinho. Ainda assim, não parei por aí. No Facebook, vereador Walter Gomes, se o senhor vê a manifestação da população ribeirão pretana no que diz respeito a esse assunto, é impressionante. Então nós estamos aqui oficiando a Secretaria da Infraestrutura através da sua Coordenadoria de Limpeza, que tome providências urgentes. Nós estamos aí com o problema da dengue, assolando o nosso país. Ribeirão Preto tinha conseguido no ano passado segurar um pouco esse problema, mas do jeito que está aí os matagais, já chegou aqui Ribeirão Verde, Jardim Nova Aliança, vários bairros, denunciando e tirando fotos dos matagais. E não precisa, né, gente? É só dar uma volta em Ribeirão Preto. Hoje o tema aqui é só matagal. Se a gente for começar a falar de buraco e de tudo mais, a gente precisa de 20 sessões aqui só para enumerar os problemas. Dá para fazer filme do Tarzan aqui em Ribeirão Preto já. Não tenha dúvida disso. Então fica aqui meu apelo à Secretaria, à Coordenadoria de Limpeza, que se não tiver condições, dê uma justificativa para que nós, vereadores, possamos esclarecer a população do que está acontecendo. Porque o que não pode acontecer é simplesmente essa administração sumir e não... Obrigado, vereador. Peço para o vereador Bebé assumir a presidência para que eu possa fazer uso da palavra. Vereador Walter Gomes, 5 minutos, vereador. Senhor presidente e nobres colegas vereadores, a priori eu queria, só para esclarecer, vereador Beto Canguçu, eu estive domingo fazendo meus trabalhos, como eu faço todos os domingos e feriado, e teve uma pessoa que fez uma pergunta para esse vereador, eu tenho que esclarecer, que já foi inclusive falado lá na sala, que essa pessoa perguntou se os vereadores de Ribeirão Preto trabalham ou não trabalham. E eu sempre defendo essa casa, dizendo que essa casa de leis é uma casa de vereadores que trabalham muito, talvez a melhor do país.
É que houve uma fala de um vereador, já foi esclarecido, que essa Câmara recebe 60 milhões por ano, isso é o orçamento, não é 60, mas são 59 milhões, mas que todos os vereadores trabalham. Agora, houve uma articulação política no dia da sessão anterior, aonde isso já está acostumado, e é acostumado a fazer, não só nessa Casa de Leis, vereador Beto, mas em todas as câmaras municipais. Então, só para esclarecer que esta casa realmente trabalha. E para mostrar que trabalha, como o vereador Maurício Gasparini esteve aqui e mostrou que realmente a cidade está toda cheia de mato e de buraco, eu quero dizer que eu sou testemunha ocular, vereador, que não é só nessa administração, embora não estou defendendo essa administração, que nas administrações anteriores, tanto do Elcio Gasparini, do Palocci, do Magione e da própria prefeita Darcy Vera, nesta época, infelizmente, você corta os matos de 15 a 20 dias, os matos crescem novamente. Realmente, essa época é em todas as administrações. E eu queria mostrar, só para dizer que os vereadores trabalham, vereador Marcos Papa, eu tenho a imagem, vou mostrar aqui, aonde esse vereador andou durante o carnaval inteiro, mostrando as ruas e tentando solucionar os problemas. Então, eu queria mostrar aqui, vocês vão ver as fotos, que é lá no Jardim Independência, como foi falado. Depois tem aqui a foto da Avenida Dina Rise, tá? Que é uma área que não é da prefeitura, infelizmente, tá? Mas passa ônibus, tá? E nós tivemos depois da avenida, na rua Itanhaém, é a realização. Área rural, estou mostrando que não é da prefeitura, mas passa ônibus, tá? Então nós fomos lá, nós estamos mostrando. Aliás, a prefeitura, isso deu dos governos anteriores e ninguém tem capacidade de arrumar esse pedaço. Não é só no governo, desse governo não. Aí nós temos a próxima, que é na Itanhaém, e vai passando aí, pode passar as fotos, por favor? Está na Dina Rise ainda. Então, é a situação da nossa cidade. Mas o que o parlamentar está fazendo? E eu estou fazendo? Eu estou tirando foto, mandando para a Secretaria da Infraestrutura, ou para a Coordenadoria de Limpeza, e quero dizer que vários desses já foram solucionados. E temos outros que não. Então, esse é o trabalho do vereador, e eu sei que todos os vereadores fazem esses trabalhos. Agora, a população também tem que ter compreensão no jogar sofá, porque nós limpamos na rua Tapajós, com a esquina com a Rio Formoso, num dia, vereador Maurício Gasparini. No outro dia, nós tiramos um caminhão de entulho, e no outro dia estava lá cheio de privadas, entulhos. Então, nós temos que fazer uma lei nessa casa, tá? Continua mostrando, esse é um campinho, infelizmente não é campo, é um pasto, né? Mas nós estamos pedindo, a infraestrutura tem atendido alguns pedidos. Mas então vê que a nossa população precisa também colaborar. Olha lá, sofá. Na Avenida Guido Golfeto, está lá, Avenida Caramuru, conforme o vereador falou há pouco, né? Está lá para vocês verem, Escola Santa Terezinha, Rua Cairu, na Rua Cairu, Praça Antônio Lopes Veludo, isso é a população que joga, viu? Praça Capitão Osório Junqueira, Praça Dante Alighieri, Praça Dante do Buraco, que esse pau lá, porque senão... Rua Taém, Rua Guiana Francesa, tá fazendo uma favelinha lá. Então, só para esclarecer... Boa parte, vereador. Pois não, vereador Beto. Eu quero até justificar, quando Vossa Excelência começou no início do... Vereador, só para mostrar que aquilo ali é uma área da prefeitura que foi passado por uma ONG. Olha a diferença. Olha a diferença para Vossa Excelência ver. A Praça Armando Lopes é uma ONG que está cuidando. Poderia passar para várias ONGs, né? Pois não, vereador. Quero justificar... Pode ir passando aí, se tiver mais algum. No início da fala de Vossa Excelência, até porque
eu estava aqui no celular, assim que o nobre vereador Maurício Gasparini acabou fazendo aí seu discurso, eu entrei em contato, naquele momento, com a secretária de Infraestrutura, a senhora Isabel Farias, e ela me disse o seguinte, no que tange a respeito a Caramuru e a João Fiuza, são serviços terceirizados. E serviço terceirizado tem que ter o início e tem que ter o fim. E ela disse que amanhã vai verificar as razões ou a razão por que esses serviços foram paralisados. E quero dizer mais, senhor presidente, e hoje eu estive em 3 bairros com a nossa secretária Isabel Farias, da Infraestrutura, inclusive no Jardim Califórnia, na Praça das Mães, no Simeone, ali na margem, na Praça de Esportes, ali da Magia de Simão Trade, e também no Jardim Ouro Branco. E ela verificou realmente as condições que estão ali. E assumiu o compromisso de fazer a manutenção. E Vossa Excelência disse muito bem, não só nesta administração, que eu quero aqui justificar, em outras administrações, como na administração do Gasparini, houve matagal por 4 cantos da cidade. E também a chuva ajuda. E Vossa Excelência disse que a partir que um exemplo no Simeone, coisa de uns 40 dias, Vossa Excelência pediu para fazer a roçada, foi feita a roçada hoje. Eu estive lá com a secretária. Está mais de 1 metro. Vereador, mais de 1 metro. Como foi feito lá na onde Vossa Excelência esteve hoje com a secretária, também a Caramuru, é um caminho que eu passo todos os dias, há 1 mês atrás foi feito o vereador Maurício Gasparini. É que, infelizmente, essa época o mato cresce e cresce de uma vez. Agora, precisa ser feito. Certo. Precisa ser feito. Senhor presidente. A secretária está realmente mostrando e demonstrando o seu trabalho, a sua vontade, a sua dedicação. Ela chega de manhã na secretaria, sai lá às vezes à noite. Então ela está trabalhando com as necessidades que ela tem em mãos, né, para poder melhorar um pouco a situação dos moradores de nossa cidade. Vereador Bebé, só para concluir, só quero dizer, vereadores, que todos... Pois não, pois não, vereador. O senhor me daria uma parte pois rapidinho? Não, pois não. Obrigado, vereador. Se o senhor pegar vários discursos meus, dessa tribuna onde o senhor está falando, eu venho me dirigindo à prefeita Darcy Vera, pedindo respeito pela Câmara de Vereadores, e eu citava no ano passado, no ano retrasado, 2013, 50 milhões que o contribuinte de Ribeirão Preto, eu pediria que a TV Câmara, eu estou fazendo uma parte, que nesse momento colocasse a imagem do vereador que está falando. Está na TV. 50 milhões em 2013, 2014 também, para 2015, 60 milhões. Eu venho me dirigindo à prefeita, sempre que vem para cá, aqueles vetos políticos, que não tem embasamento jurídico, nós vimos vários aqui, inclusive com a ajuda dos vereadores da base, foram derrubados vetos da prefeita, como naquele caso da fila, que eu pedi para publicar na internet, a fila das pessoas que esperam atendimento na rede de saúde. Então eu venho pedindo respeito da prefeita por essa casa, que muitas vezes ela não tem, porque o contribuinte gasta sim esse dinheiro todo para manter essa casa de pé. E naquele momento, onde regimentalmente os vereadores, o nobre colega Bebé também me explicou essa questão regimental, mas houve um vereador da base de apoio à prefeita que bateu na mesa e falou: isso aqui é para a oposição aprender quem manda nessa casa. Então eu vi naquele momento uma ação da prefeita se dirigindo a essa Câmara Municipal naquele momento. E como eu tenho dito há 2 anos, para que ela respeite o dinheiro que o contribuinte põe nos cofres da prefeitura para que essa casa de leis funcione, foi isso que eu quis dizer. Porque eu entendo, vereador, as imagens são claras, não adianta querer tapar o sol com a peneira. E eu fico feliz que hoje, mesmo os vereadores que dão apoio a essa administração, estejam somando comigo, porque eu estou falando isso há 2 anos, e muitas vezes no começo falava sozinho. Porque se essa administração, para eu concluir o raciocínio, se essa administração funcionasse com decência, o vereador não teria que ficar como louco, como nós estamos,
atendendo munícipes desesperados por toda a cidade, com esse vexame que as imagens que o senhor está mostrando aqui são muito claras. Então eu repito, eu peço que a prefeita municipal, eu exijo que ela respeite esse parlamento, porque o contribuinte coloca 60 milhões, e nós poderíamos estar nos ocupando em fiscalizar, em criar leis. Parabenizar o trabalho que o senhor fez, mostrando claramente, né? Quem quiser tapar o sol com a peneira, não dá mais, porque as imagens são muito claras. Muito obrigado pela parte, vereador. Eu vou dar uma parte para o vereador, só antes de dar uma parte para o vereador Ricardo, só para dizer que todas essas fotos que foram mostradas no vídeo, vereador, estão lá na Secretaria de Infraestrutura. Nós vamos buscar os problemas que a população está sofrendo, né? Logicamente que mandamos para que a secretária faça a sua parte. Tenho feito em alguns, e outros ainda está faltando. Vereador Ricardo Silva. Apenas para parabenizar, primeiro, Vossa Excelência, pelo discurso e pela cobrança, e essa é a nossa função de cobrança, parabenizá-lo pela atitude. Dizer que o nobre colega, vereador Marcos Papa, líder da oposição, em momento algum dirigiu a qualquer vereador dessa Câmara de forma desonrosa, ou de forma a questionar o trabalho deste Legislativo. Até aproveito para dizer a Vossa Excelência e parabenizá-lo pela condução do trabalho da Câmara. E eu queria até mesmo desafiar qualquer pessoa que possa apontar um ato da oposição que tenha embaraçado os trabalhos da Câmara Municipal ou da presidência ou qualquer atuação da oposição, até porque, vereador Bebé, aqui nós sempre afirmamos, não há oposição à ação de colegas vereadores, cada um tem a sua independência, cada um tem a sua postura, e cada parlamentar sabe até onde vai, como atua, pela independência de cada um. Então, primeiro, dizer que o nobre colega Papa, conheço a história do Papa, uma história brilhante, e nunca, pelo que conheço, quis ofender algum vereador, apenas fez uma referência ao governo municipal, de que deve respeitar essa Câmara Municipal, e aproveito para parabenizar Vossa Excelência e dizer que a oposição estará unida sempre para o que for bom para Ribeirão Preto, e nos atos que o senhor apresentar que forem positivos à cidade, o senhor não tenha dúvidas de que contará com o apoio dos 22 vereadores. É isso. Obrigado, Ricardo. Só para finalizar, vereador, gostaria Pois só não. de me pronunciar, já que fui citado várias vezes, no discurso de Vossas Excelências. Eu fico muito feliz de ter escolhido esse tema para essa noite, nesse debate do Pinga Fogo, que são os matagais de Ribeirão Preto. E fiquei muito feliz, até porque não tive condições técnicas de mostrar as fotos que eu tirei, que Vossa Excelência veio corroborar tudo aquilo que eu denunciei nessa tribuna. Acho que o papel do vereador é esse. A gente sabe que o vereador da oposição tem uma dificuldade maior em conseguir fazer com que os seus pedidos sejam atendidos. Fico muito feliz, não por mim, mas pela população de Ribeirão Preto, que Vossa Excelência está... Só peço o meu tempo, porque eu não concluí meu tempo e dei a parte. Você vai ter 20 minutos para falar, se depender. Obrigado. Eu fico feliz que Vossa Excelência esteja sensibilizado pelas mesmas causas. Tá? E me permita discordar quando eu ouço de Vossa Excelência, do vereador Bebé, quando dizem que na época do Gasparini esse problema existia. Em todos os governos. Ou até em todos os governos. Eu me vejo no direito de discordar. Infelizmente eu não tenho esse poder, mas gostaria de ter esse poder, de fazer uma máquina do tempo, para que os vereadores que estavam aqui na época do Gasparini pudessem voltar no tempo e fazer o trabalho que poderiam ter feito também, que hoje fazem muito bem. Eu repito mais uma vez, o deputado Elson Gasparini já teve várias vezes sob o crivo da população ribeirão-pretana. Eu acho que ele é um político que hoje, todos nós que vivemos da política sabemos que é um vitorioso. Né? Tanto que ele continua nos representando na Câmara, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E contando ainda com a colaboração de todos os vereadores aqui, de levar as demandas até São Paulo. E Vossa Excelência sabe disso, que ele
Só para concluir, vereador, só para dizer que quando eu falei em vários governos, porque eu tive a felicidade, graças a Deus, eu passei por vários governos, vereador Ricardo Silva. E nessa época, não é nem falando do Gasparini, porque o que eu falei do Gasparini na época, eu falei também do Palocci, falei do Maggione, foram os governos que passaram e que nessa época realmente é uma época de chuva. Então, nos governos anteriores também fazia o serviço, né? E 20 dias após já estavam, mas precisa contratar, tá? Agora, só para dizer, para finalizar, vereador Marcos Papa, eu só quis mostrar para um eleitor que me procurou, um munícipe, me perguntando da sua fala. Eu sei que não foi para denegrir a imagem dessa casa, até porque esta casa, como o vereador Ricardo disse, não tem nada que denigre a imagem. E cada vereador respeita a opinião de vereador. Os vereadores são respeitados, tanto a oposição, situação, e cada um tem a sua opinião própria. E nós respeitamos cada um o outro. Então, só para que essa pessoa não fique na cabeça, mas será que os vereadores não trabalham? E eu estava trabalhando. Eu mostrei para ele, tá vendo? Eu estou trabalhando aqui, mostrando as fotos e levando para a infraestrutura para tentar resolver essa situação. E vamos dar um exemplo, inclusive, para esse munícipe que procurou o senhor, da testemunha do seguinte: apesar de não ter votado no senhor para presidente, o senhor sempre me trata com toda deferência, com todo respeito, abrindo todas as possibilidades que a casa tem de trabalho. Então, eu dou um testemunho público disso aqui para esse munícipe que procurou o senhor. Muito obrigado, Marcos Papa. Presidente, deixa uma parte também, presidente Rodrigo Simões, para finalizar a sua fala, tão brilhante essa noite. Isso que o senhor traz para nós é a realidade da cidade. E quem sofre... Não tem nem dúvida. Quem sofre muito somos nós, vereadores, cobrados a todo momento. Então, muito bem disso, o vereador Bebé, a secretária tem saído cedo, ficado até tarde, mas tem que se pronunciar, assumir, pôr a cara na imprensa e mostrar para a população o que está acontecendo. Porque são vários bairros onde a situação está insuportável. A Caramuru está aqui no nosso nariz, ao nosso lado. Mas isso é na cidade inteira, está insuportável. Mato Alto. Então a secretária, que ela trabalhe um pouco mais. Se ela não está dando conta do recado, que avise a chefe dela. Mas que ela venha a público, venha na imprensa e mostre, faça o balanço do que está sendo feito, por que está sendo feito, de que maneira está sendo feita. Porque a população realmente está sentindo um verdadeiro descaso nessa administração. Muito obrigado pela parte. Só para concluir, eu tenho também falado muito com a secretária. A secretária tem, como foi com o vereador Bebé, ela tem ido comigo e tem certeza que qualquer vereador da oposição que também procurá-lo, tem certeza que ela também irá, porque é interesse dela tentar resolver os problemas de Ribeirão Preto, vereador Rodrigo Simões. Eu tenho falado com a secretária, com a coordenadora de limpeza, e tenho mostrado esses problemas, e alguns já estão solucionados. E quero dizer que ela tem atendido esse vereador, mas, logicamente, que falta muita coisa para ser resolvido. Muito obrigado. Alô. A verdade é uma só, vereador. Esses problemas sempre aconteceram, vereador Rodrigo, no passado. Está acontecendo nesta administração. E, com certeza, eles voltarão na próxima administração. O prefeito que assumir Ribeirão Preto também... Vamos tapar o sol com a peneira aqui. Também vai passar por esses problemas. Buraco, matagal e por aí afora. Próximo vereador inscrito no Pinga Fogo, vereador Paulo Modas. 5 minutos, vereador. Alô? Permito. Alô? Tá permitido, parceiro. Eu tô sem som aqui. Vereador Beto Canguçu. Não tem som aqui. Tá ouvindo? Depois você me dá meu tempo. Alô? 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 Vereador Bebé, me permite, vereador Paulo Modas, ainda sobre o assunto anterior,
Gostaria de participar deste debate sobre a questão da infraestrutura urbana de limpeza. Eu, obviamente, tenho concordância com todos os colegas no que diz respeito à situação da cidade, realmente está merecendo, por parte da administração, um cuidado maior, né? E sei também, como vereador, assim como todos os colegas, constantemente somos abordados por munícipes solicitando a nossa intervenção no sentido de conseguir agilizar os serviços de limpeza urbana. Não que isso não seja importante e que não mereça nossa parte também a intervenção, mas eu penso, vereador Bebé, vereador Walter Gomes, que trouxe o debate à casa, o vereador Maurício, eu acho que a gente, em algum momento da cidade, nessa administração ou em futuras administrações, a gente precisaria trabalhar um pouco com o critério do planejamento dos serviços públicos. Porque senão a gente passa uma ideia à população, que paga seus impostos regularmente, que as coisas só funcionam na administração pública com intervenção política, com indicação política, vamos chamar assim, entre aspas, priorizando ou passando na frente de outros serviços de outros bairros. Então, eu acho que o que nós precisamos buscar, tanto Câmara como Executivo, é a ideia do planejamento dos serviços públicos. Eu já por diversas vezes fiz requerimento pedindo à Coordenadoria de Limpeza Urbana o cronograma, vereador André, de quais serão os bairros a serem executados serviços de roçada, de limpeza, no mês, por exemplo, de março. Porque, para que a gente possa divulgar à população, bairro Avelino Palma, Quintino 2, Simeone, Marinsec, exemplo, né? No mês de março receberão os serviços de limpeza urbana, de roçada de mato, tapa-buraco, porque senão a gente acaba, pedagogicamente, não contribuindo com a consciência das pessoas de que elas são contribuintes, portanto, têm direito a ter os seus serviços públicos oferecidos no tempo adequado e correto. Então, volto a dizer, não estou querendo aqui impedir ou dizer que o trabalho do vereador não seja importante no sentido da intervenção, mas eu acho que a democracia, ela só para concluir, que os poderes constituídos possam, de maneira transparente, demonstrar os serviços públicos de uma ordem cronológica, de uma ordem planejada, para que as pessoas não tenham que vir em busca de socorro político para passar na frente de um outro bairro, porque se nós pensarmos, todos os bairros de Ribeirão Preto estão necessitando de serviço. Às vezes os bairros do alto da cidade, da Zona Sul, são muito melhor atendidos que os bairros da periferia. Então nós não podemos criar a ideia de que o bairro A vai ser beneficiado porque o vereador pediu. O bairro A foi privilegiado porque teve interferência do político A, B ou C. Eu acho que nós precisamos começar a trabalhar o conceito de direito. Direito, toda a população de Ribeirão Preto, pagadora de impostos, tem que ter o seu serviço garantido. Para isso, a Prefeitura precisaria criar um planejamento, um cronograma de atividades. Mês de janeiro, bairro tal, mês de fevereiro, bairro tal, mês de março, bairro tal, mês de abril, bairro tal, porque aí a gente trabalha, inclusive, a informação, a transparência do serviço público. Então, essa era a minha contribuição para o debate, a necessidade do planejamento do... Vereador Paulo Modas, 5 minutos, vereador. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, a imprensa e ao público presente, ao presidente em exercício, vereador Bebé. Eu quero falar para o vereador nobre Beto Canguçu, que parece que tinha um programa aí, quando a secretária Isabel entrou, era para fazer um programa de mutirão nos bairros. É impossível ir lá num lugar, tampar um buraco, e a 10 metros ter outro buraco e ter que voltar uma equipe de 5, 6 pessoas para tapar esse buraco. Então, como eu vi essa semana lá na Javari, foram lá, tamparam um buraco lá, e a 10 metros tinha outro buraco, não foi tampado. Eu acho que teria que fazer, nós ia economizar muito, se a gente fizesse esse tampa-buraco por mutirão, viu, Beto? Com certeza a cidade ia economizar demais, porque sair uma equipe cedo, 7 horas, e iria atender o bairro, por exemplo, Geraldo Corrêa de Carvalho, de manhã até à tarde. O serviço ia render 10 vezes mais, Beto. E esse era o cronograma dessa
atual secretária, que é a Isabel, que foi prometido fazer isso. Eu não vim fazer isso em nenhuma vez, porque todos os requerimentos que eu pedi foi feito um serviço e o outro não foram feitos. Quando foram feitos um e não fizeram o outro. Outra coisa, eu fui chamado para ir visitar o bairro Antônio Palocci. Não sei se o pessoal tem acompanhado. Alô? O pessoal tem acompanhado meu trabalho aí, tem trabalhado fim de semana, de dia, de noite, e eu fui lá no Palocci para ver lá, o pessoal tem reclamado de muito vazamento de água. Cheguei lá no Palocci, rapidinho, olha aqui, ó, tem 20 requerimentos de vazamento. O ano passado foram falados pelo DAERP, pela secretaria do DAERP lá, que o pessoal, que tinha um vazamento muito alto em Ribeirão devido à rede ser velha. Agora o Palocci tem 8 anos. Como é que pode? Eu suspeito que não está sendo colocado um material bom lá, enterrado aí, um encanamento aí de primeira. Será que estão cotando um material de primeira, colocando de segunda? Porque não pode um bairro com 8 anos, eu peguei lá em poucas ruas que eu andei, 20 requerimentos de vazamento. Está aqui, ó, tem todos os endereços aqui dos vazamentos. Então, eu acho que eu acho que o pessoal do DAERP, a fiscalização, não está fazendo uma boa fiscalização lá, porque com 8 anos nós não podemos ter 20 vazamentos em poucas ruas igual eu andei. Tem que ser, quando for fazer esse serviço de novos empreendimentos em Ribeirão Preto, tem que ser feito um serviço, viu, Beto? Fiscalizar o serviço, porque eu imagino como eu fiz aquela fiscalização do asfalto, de medida, de qualidade do asfalto, que a gente já tem um perito agora até para fazer essa qualidade do asfalto. Eu acredito que a fiscal que está fazendo essa fiscalização do tampa-buraco deve ser o mesmo que está fazendo do DAERP, dos vazamentos. Então, eu, quando tiver um empreendimento novo agora, que for feito, que o DAERP tiver que fiscalizar esse empreendimento, eu vou estar acompanhando e colocando e vendo que material estão pondo, se dá um perito para fazer esse exame, examinar isso aí, eu vou ver, porque é impossível ter mais vazamento hoje no Palocci, que tem 8 anos, do que na Vila Tibério. É muito vazamento. Tem lugar lá que tem 5, 6 vazamentos num quarteirão. Então, gente, eu acho que tem que levar mais sério. A gente tem como vereador, a gente como fiscal do povo, nós temos que fiscalizar, ir atrás, e é o serviço que eu vou fazer agora. Onde tiver um empreendimento, eu vou estar olhando o que estão colocando nesse encanamento que está enterrando debaixo da terra, porque é impossível para mim, eu acho muito impossível que vaze tanta água num lugar tão novo como é. Se reclamam que o vazamento de Ribeirão é porque a rede é velha, e como é que vai fazer então? Como é que vão fazer com a rede nova, que está vazando também? Então, eu acho que é serviço mal executado, porque essa semana eu estive num trabalho que foi feito aí de uma troca de tubulação, acabaram de fazer a tubulação lá e está afundando. São 150 metros de tubulação, nós tem lá mais ou menos aí uns 20 buracos aí que naquela tubulação que foi feita, por quê? Não compactaram a terra, colocaram os canos lá, chegaram lá, jogaram a terra de qualquer jeito e não compactaram a terra e colocaram o asfalto em cima. Com certeza, na hora que chove, vai ceder a água. Será que a prefeitura vai pagar de novo? Será que a população de Ribeirão Preto vai ter que pagar de novo esse serviço? Então, eu acho que é um... Nós temos que fiscalizar, nós como vereadores, eu vou estar fiscalizando, vou estar olhando e quero ver. Já pedi em requerimento todo esse trabalho que foi feito nesse serviço que foi feito. Quando chegar, eu vou ver qual que foi o valor e se vai ser pago de novo esse trabalho. Obrigado. Viu? Vereador, só para refrescar a memória, há 8 anos atrás, essa questão de tubulações, de encanamentos, lá no Palocci, foi do então prefeito Elson Gasparini. Se houve algo, aconteceu naquela administração. Se o material é de primeira, é de segunda ou de terceira. E gostaria, vereador Beto, só para responder a Vossa Excelência, conversamos agora novamente com a secretária Isabel Bordini. Isabel
Farias, desculpa. E ela disse que todas as manhãs, na primeira hora do dia, é publicado no Facebook toda a programação, inclusive de operação tapa-buraco e também de manutenção feita nesse dia. Só para responder a Vossa Excelência. Pode falar, Beto. Alô, vereador Bebé. Alô. Vamos lá. Vai, Beto. Alô, está falando agora? Não, eu agradeço o vereador Bebé pela informação, tanto de Vossa Excelência como da secretária. Eu acho que é um bom começo, mas eu ainda, aproveitando a audiência aqui da TV Câmara, a secretária deve estar acompanhando, inclusive, o interessante, vereador Bebé, seria a publicação com antecedência maior, né? 15 dias, 20 dias, 30 dias, porque a própria população, inclusive, já se prepara, se de repente ela tem alguma coisa para colocar do lado de fora, então a ideia da programação, do planejamento, seria com um tempo maior. De qualquer maneira, estar publicando todo dia é bom, mas eu acho que precisaria uma antecedência maior, mas de qualquer maneira, agradecer aqui publicamente a intervenção de Vossa Excelência e a resposta prontamente da... Vereador Bebé, presidente em exercício, eu estou falando aqui da fiscalização do DAERP. Eu não falei de qual prefeito, nem citei prefeito. A fiscalização, o pessoal que faz a fiscalização do DAERP. Para mim não vai importar se é o prefeito de ontem, o de hoje, o que vai ser de amanhã. Eu estou falando que eu vou fiscalizar. Obrigado, viu? Vossa Excelência tem, e é uma prerrogativa de Vossa Excelência, só que Vossa Excelência disse, e está gravado, que a questão colocou um ponto de interrogação do material que foi colocado lá. Não é questão de fiscalização. Deveria ter fiscalizado, sim, naquela oportunidade. Né? Naquela oportunidade. E pode hoje continuar realmente essa fiscalização. Só para relembrá-lo, vereador Paulo Modas. Bebé, a minha preocupação, vereador Bebé, excelência, é essa, é a preocupação do que, para não ocorrer mais, se ocorreu isso aí, me preocupo hoje para que não ocorra mais, tá bom? Obrigado, viu, presidente? Próximo vereador inscrito no Pinga Fogo, vereador Rodrigo. 5 minutos, vereador. Presidente Bebé, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, ao telespectador que nos assistem pela TV Câmara. Durante a discussão aqui, eu recebi um telefonema da dona Maria Rita, que eu quero aqui registrar, mandar um grande abraço a ela. A dona Maria Rita, que é conselheira do Compid, dizendo que na Avenida Independência está um matagal só. Terreno, inclusive, do governo do estado. Segundo a dona Maria Rita, me ligou aqui já 3 vezes para falar, Rodrigo, não esqueça de falar. Então fica aí a mensagem da dona Maria Rita, conselheira do Compid, que na Avenida Independência é terreno do governo do estado também, com mato muito alto, então que a prefeitura tome as devidas providências. Olha, essa prefeitura não tem só coisas ruins não, gente, igual a gente está vendo aí essa infraestrutura que não funciona, é inoperante, a limpeza urbana que está terrível, a cidade suja, mato para tudo que é lado. Eu quero aqui tocar num ponto positivo. Na semana passada, nós tivemos uma reunião no Palácio Rio Branco com o secretário Ceoldo, no qual rendo aqui minhas homenagens, e teria que vir a público dizer das boas coisas que tem ainda, que existem no governo. Uma preocupação em relação à viabilidade, abertura de empresas em Ribeirão Preto, um problema que vem se arrastando há muito tempo, e a prefeitura abriu espaço para o diálogo, para a conversa, isso é muito importante. Mesmo sendo um vereador de oposição, fui recebido no Palácio na semana passada, e discutimos ali em relação à viabilidade. Nós precisamos de novas empresas em Ribeirão Preto. O processo do Rede Sim e do Via Rápida Empresa está caminhando dentro do combinado com o Executivo no ano passado, e acredito que até o dia 1º de abril, 2 de abril, estará em pleno funcionamento em Ribeirão Preto. Mas não é só isso. Nós temos hoje milhares e milhares de processos parados na Prefeitura. Para abrir uma empresa está demorando 90, 120, 150 dias na cidade. Não adianta ter a ferramenta da Rede Sim,
da via rápida da empresa, se não tiver o material humano, e isso que estava acontecendo, não estava tendo. Então, o secretário Ceoldo, de forma muito sensível, muito rápida, percebeu isso e abriu a discussão, puxou para si a responsabilidade, envolvendo, é lógico, outras secretarias, como a Secretaria da Fazenda, do Planejamento, e está cuidando de todos os detalhes para que a gente possa ter eficiência e eficácia nas aberturas de empresas em Ribeirão Preto. Então, eu não poderia ser diferente de vir aqui e exaltar, cumprimentar, então, o trabalho de um secretário dessa administração municipal que está, sim, preocupado com a situação da cidade. Então, que sirva de exemplo, que outros secretários possam atender tanto o vereador da situação quanto o vereador da oposição da mesma forma. É o que a gente está querendo. Cidade limpa. A gente vê aí, repetindo aqui, parece que está sendo repetitivo, mas a Avenida Caramuru, ao nosso lado aqui, um matagal terrível. E não é só na Avenida Caramuru, é a cidade inteira. Praças por toda a cidade com mato que dá vergonha. Então a secretária, não adianta colocar no Facebook de manhã, olha, hoje eu vou fazer Avenida Presidente Vargas. Não, secretária. Tenha planejamento, faça com antecedência. Venha, coloque a cara a público, mostre para a população, mostre para a imprensa qual é o caminho. Dê conta do seu trabalho. Assumiu tanta responsabilidade, é o que a gente espera. É o que a população espera. Se teve no passado, em outras administrações, problemas de mato, a gente tem que discutir o presente. Nós temos que discutir o dia de hoje. E a cidade está em estado de calamidade, sim. Está terrível, abandonada, desprezo pela população, mato alto, sujeira. Se a população contribui para isso, é outra história. Mas a prefeitura tem que fazer a sua parte de forma imediata. Para finalizar, eu quero deixar registrado aqui também a última reunião que nós tivemos na sexta-feira. Eu estive ao lado do vereador Ricardo Silva, talvez vai ser tema do assunto dele daqui a pouco, também no Palácio Rio Branco, em reunião juntamente com os concursados da Guarda Civil Municipal, que comemoraram 1 ano do concurso e estamos aguardando aí alguma solução. Tem um prazo até semana que vem, que foi acordado entre o secretário da Casa Civil e também os interessados, os concursados da Guarda Civil, para que se tenha uma posição, uma resposta pelo menos concreta. Não para iludir, não para enganar esse pessoal, mas que tenhamos algo concreto. Falar, olha, a prefeitura tem condições de chamar 5, tem condições de chamar 10, tem condições de chamar 50, ou não. Olha, a prefeitura não tem condições de chamar ninguém nesse momento, mas pelo menos a gente deu uma luz a essas pessoas que estão pedindo, pelo menos um mínimo de consideração. E a gente vai acompanhar de perto, eu juntamente com o vereador Ricardo Silva, e essas pessoas interessadas, homens, mulheres, pais de famílias, mães de famílias, que passaram por várias etapas do concurso e querem, o que é seu de direito, poder servir a Guarda Civil Municipal de Ribeirão Preto. Senhor presidente, muito obrigado pelos apartes, uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Rodrigo. Próximo vereador inscrito no Pinga Fogo, vereador Ricardo Silva. 5 minutos, vereador. Senhor presidente, nobre vereador Bebé, que brilhantemente preside essa sessão da Câmara, vereador Giló, nobre colega, vereador Rodrigo, o saúdo pela batalha, pela luta, pela defesa do interesse público, vereador Rodrigo Simões, que vem demonstrando cada vez mais nessa Câmara um compromisso de defender as pessoas, e esse compromisso que o senhor desenvolve, meu colega Rodrigo Simões, tem encontrado respaldo por onde ando, as pessoas identificando com o trabalho de Vossa Excelência, isso é fundamental, parabéns, conte comigo nessa luta pelos concursados. Quero também aqui dar o meu boa noite especial a um futuro colega que nós poderemos ter aqui na Câmara Municipal, ao José Carlos Simplício, o famoso Cajuru. O José Carlos é uma grande liderança, ele em Ribeirão Preto, foi candidato a vereador nas eleições passadas, teve praticamente 1000 votos em Ribeirão Preto, demonstrando a sua grande liderança e tem toda a chance de, na próxima gestão, cerrar fileira conosco aqui, estar também nessa casa defendendo os interesses da população. É isso que desejo, porque a Câmara precisa cada vez mais de pessoas boas, não é?
de pessoas boas, e desejar algo bom para um colega é bom para a cidade. Então, José Carlos Simplício, o famoso Cajuru, também nossas homenagens. Senhor presidente, eu queria falar hoje aqui da votação que teve na Câmara, ao doutor Marcelo, que estimo muito, que trabalha nesse legislativo, um batalhador, advogado, sempre dando toda a assessoria aos colegas nas comissões, doutor Marcelo, que vem desempenhando uma função maravilhosa. Quero também me dirigir aos servidores públicos municipais, do jurídico da prefeitura, aquelas pessoas que têm alguns direitos garantidos pela Constituição Federal, mas que lamentavelmente o atual governo não vem reconhecendo e não reconheceu, senhor presidente, não reconheceu nessa votação de hoje na Câmara Municipal. Não reconheceu. Nós estávamos para deliberar nessa casa a possibilidade do descongelamento do subsídio da prefeita, dos secretários, o que influencia em cascata em alguns servidores públicos, não em todos, mas naqueles que já atingiram o teto, que recebem os 17 mil que a prefeita recebe, mais ou menos isso. Só que esses servidores já adquiriram alguns direitos que devem ser incorporados. Isso é direito garantido pela Constituição da República. E já faz, se não me engano, 7, 8 anos que o atual governo, covardemente, para fazer uma suposta política ou politicagem, mantém o salário de secretário municipal em R$5 mil. Agora, ninguém aqui vai defender aumento de salário em meio à crise instalada também por esse governo. Não dá. O que seria o correto, senhor presidente, que eu julgo como correto, era a hora da prefeita municipal vir a público, mostrar as contas públicas com transparência, mostrar onde vai enxugar, como fez o prefeito de Pontal, André Carneiro. O André enxugou a prefeitura lá agora, no ato, dizendo que não ia conseguir governar, se não enxugasse de fato a máquina administrativa. E é um compromisso que os prefeitos têm que ter, diante dessa crise instalada em nosso Brasil, onde repercute nos municípios. Agora, teria que enxugar de um lado, para conceder melhores benefícios para quem merece. Para quem merece. De fato, um secretário municipal que desempenha uma função extraordinária. Se você for tirar um bom profissional da iniciativa privada, senhor presidente, esse profissional vai cobrar um salário muito maior do que os R$5 mil que paga para a chefia dos cargos da prefeitura. Isso, de fato, é uma grande falácia, é uma grande mentira. E nessa casa hoje, o projeto apresentado, ele continha um vício, no meu entender. Tem vereador que entende de forma contrária, e respeita as opiniões. Aqui estamos em uma democracia, justamente para cada um dar a sua posição. Quando se fala em figurar na pauta por 3 sessões, o meu entendimento é que tem que figurar na pauta publicada. Porque senão a norma não teria sentido. Senão, seria como um projeto de lei normal, em que você publica no Diário Oficial e ponto. Se tivéssemos avançado com essa questão formal, e eu passei essa questão formal, o vereador Marcos Papa, grande líder da oposição, também manifestou essa preocupação, nós poderíamos ter avançado no assunto. Mas infelizmente por uma questão formal não avançou. Não avançou. E dizer aos servidores que um governo que tiver compromisso com o serviço público de qualidade vai mostrar para a população com transparência, e gostaria que esse meu discurso chegasse a cada um desses servidores, não a todos, e sim aqueles que já estão no teto, porque para o servidor, de uma forma geral, o assunto interessa, mas não repercute de forma direta, que vai haver avanço nesse assunto, quando tivermos uma administração em Ribeirão Preto, que consiga estabelecer um elo com a população, dizendo onde está economizando, onde está enxugando, com bastante transparência e valorizando onde tem que valorizar, que são esses funcionários gabaritados, 15 segundinhos, presidente, gabaritados,
que merecem posição melhor, os secretários municipais, tem que haver uma valorização, mas só que esse governo perdeu a credibilidade de conseguir, com a imprensa ou com a sociedade civil organizada, manter um diálogo aberto e franco. Vamos enxugar aqui para investir aqui, onde é fundamental. Então esse é o principal fator, e muito obrigado pelas concessões, senhor presidente. Uma parte, vereador. Pois não, vereador Bebeto. Vossa Excelência vai ter todo o tempo do mundo para dirimir essas dúvidas, né? Logo, quando o secretário da Fazenda, o senhor Nalini, estará aqui, que foi convocado por esta casa, através do requerimento de Vossa Excelência. Eu acho que é uma grande oportunidade para Vossa Excelência dirimir essas dúvidas que estão, um ponto de interrogação do tamanho de Ribeirão Preto. Muito obrigado, vereador Bebeto, tem razão, já está convocado Nalini por essa casa, aliás, uma convocação feita por unanimidade, aqui não houve oposição, não houve base de apoio ao governo, todos entenderam que essas explicações são necessárias, e muito obrigado pela parte. Próximo vereador inscrito no Pinga Fogo, vereador Giló. 5 minutos, vereador. Senhor presidente, amigos vereadores, público presente, todos nos assistem, muito boa noite. Mandar um abraço para o meu amigo Luíde, obrigado pela presença a esse plenário, seja bem-vindo e volte sempre. Ao prefeito Mirim também, o William Thomas, que é prefeito Mirim do Jardim Juliana, também está presente aqui nessa sessão. Presidente Bebé, eu estava acompanhando a fala dos meus amigos vereadores e muito foi discutido sobre os problemas da cidade, buraco, da ERP, falta d'água, tubulação que estoura em determinados bairros, mas a realidade é uma só, vereador Rodrigo Simões. Nós sabemos que fazer uma leitura dos últimos 20 anos de Ribeirão Preto, nenhum prefeito investiu como deveria investir. Nenhum prefeito investiu no DAERP como deveria investir. Nenhum prefeito, nos últimos 20 anos, investiu no asfalto de Ribeirão Preto como deveria investir. Olha, eu era criança, hoje eu tenho 39 anos, eu tinha 10 anos, cerca de 10 anos, foi quando eu vi o governo do falecido ex-prefeito Jabali. Foi a última vez que Ribeirão Preto ganhou asfalto em Ribeirão Preto. E diga-se de passagem, vereador, eu acompanhei naquela oportunidade com verba da venda com dinheiro da venda da CETERP, e acabou, na verdade, gastando todo o dinheiro, recapeando, asfaltando até onde não devia. É o governo do PSDB. Vendeu a CETERP, investiu milhões no asfalto de Ribeirão Preto, asfaltou até onde não deveria asfaltar. Mas isso anos e anos atrás. Vereador Bebé, olha como é que a coisa é difícil. Olha aonde vai a situação. Recentemente nós votamos aqui na Câmara um projeto do governo do Estado emprestando, a nível de empréstimo, 10 milhões para asfaltar Ribeirão Preto. Emprestando. O orçamento do Estado passa dos 190 bilhões, e Ribeirão Preto tem que pedir emprestado 10 milhões para poder asfaltar as ruas de Ribeirão Preto. Olha o cúmulo do absurdo da cidade de Ribeirão Preto, o tanto de impostos que nós geramos de arrecadação para o governo do Estado, e de IPVA e outros impostos, nós temos que pedir 10 milhões para o governo do Estado emprestado. Eu confesso para você, acho que nunca, né, nos últimos 20 anos, nenhum governo investiu tanto em asfalto em Ribeirão Preto, igual está sendo investido nesse governo. A situação está caótica, mas a resposta é uma só. Nenhum prefeito investiu como deveria investir. Faz as contas, vereador Bebé. Se cada prefeito vem e investe 20%, resolve 20%, 20% é pouco no asfalto de Ribeirão Preto, em 20 anos nós resolvemos a questão. Mas não faz.
Não faz. Por isso que o asfalto está essa nojeira que está em Ribeirão Preto. A culpa é dos prefeitos anteriores que não fizeram a lição de casa. O caso do DAERP. Nós sabemos que a questão de sucção por via bomba e joga direto na tubulação dos bairros, nós sabemos que nenhuma, pode colocar a melhor tubulação que for, vai resistir. Nenhuma vai resistir à pressão da bomba. Não adianta falar, pode colocar a melhor tubulação que for. Tem que reinvestir em reservatório. Aí eu pergunto a Vossa Excelência, qual o prefeito que fez reservatório em Ribeirão Preto nos últimos 20 anos, bebê? Nenhum prefeito fez. Agora, esse governo está sofrendo. Aberto uma licitação, está se fazendo quase 10 reservatórios. Tem que investir em reservatório. É simples para resolver o caso de Ribeirão Preto. Mas nenhum fez. Esse dia eu estava no DAERP conversando com os motoristas. Chegou a frota nova, caminhões, carro, vans. Vereador, tinha servidor chorando lá de alegria. 15 anos que estava lá, nunca viu investimento de veículo por parte da DAERP nos últimos 15 anos. Máquina, agora esse governo investiu quase 10. Tinha máquina lá que quase há 20 anos, nunca se investiu. Só vê a dificuldade. Mais um momento, senhor presidente, só para ver como é a situação de Ribeirão Preto. Mas, presidente, eu queria aqui, só para encerrar, foi noticiado no jornal A Cidade a respeito da questão de falta d'água do Ipiranga. Ele deu uma matéria grande aqui falando que se resolveu o caso, está resolvendo o caso da falta d'água do Ipiranga. Esse vereador que no início do meu trabalho, quando iniciei como vereador, foi cobrado muito. E hoje, 30 segundos só para encerrar aqui, eu venho a essa tribuna aqui parabenizar o DAERP por ter acabado com o problema de falta d'água do Ipiranga. Vereador Papa, sabe quanto tempo o Ipiranga sofria com falta d'água? 30 anos. 30 anos. Acabava às 7 horas da manhã e voltava 11 horas da noite. Quem está me assistindo e mora no Ipiranga sabe o que eu estou falando. 30 anos. 30 anos. Nós iniciamos como vereador, fomos ao DAERP, não foi investido lá nem 2 milhões para poder resolver. Aí você vê o descaso dos outros prefeitos com o povo de Ribeirão Preto. É um descaso. Mas eu quero aqui parabenizar e dizer que esse problema está sendo resolvido, já resolveu de quase 70%, 80% da falta d'água do Ipiranga, e para os próximos meses agora vai se resolver. Então quero aqui parabenizar o nosso superintendente Marco Antônio, a prefeita, por esse empenho de estar resolvendo as questões sérias, drásticas de Ribeirão Preto, que os outros prefeitos não deram atenção. E, na verdade, justiça seja feita, realmente, nós sabemos da situação dessa questão da água aqui em Ribeirão Preto, e o nosso secretário Marco Antônio, ele trabalha de noite para poder amenizar essa questão, né, que incomoda, que é a falta d'água aos moradores de nossa cidade. Próximo vereador inscrito no Pinga Fogo, vereador Marcos Papa. 5 minutos, vereador. Tá ligado? Tá. Muito obrigado, vereador Bebé, presidindo essa sessão. Vereador André Luiz, presente aqui aos nossos trabalhos. Muito obrigado a você que nos assiste pela TV Câmara, a importância de acompanhar os trabalhos do Legislativo, você que está ligado na TV Câmara, você que pega os nossos discursos, eu mantenho isso no meu site, nas mídias sociais, meu site é o meu nome, marcospapa.com.br, para que você participe, né? Não deu certo a sociedade civil virar as costas para a política. O estado de coisas que nós vemos no Brasil hoje, e em Ribeirão Preto em particular, porque é a realidade do nosso dia a dia, dá notícia de que não deu certo, não é?
não deu certo. A sociedade que herdou o processo de redemocratização, ela não conseguiu acompanhar aquilo que é necessário. E os partidos políticos convencionais, eles ergueram verdadeiros muros entre a sociedade e o poder. A sociedade não acompanha. É como se nós pagássemos uma mesada muito boa para os nossos filhos e não fôssemos conferir o que eles estão fazendo. A sociedade brasileira faz parecido isso com os políticos. Paga gordas mesadas, bons salários, mas não acompanha o que os políticos estão fazendo. Então, parabéns para você que assiste os trabalhos aqui da TV Câmara. Eu, durante todos esses 2 anos de mandato, e agora o 3º ano de mandato, eu tenho apontado graves erros dessa administração que estão aparecendo. Felizmente, hoje eu vejo os próprios colegas que tentam dar apoio à administração da prefeita Darcy Vera reconhecendo os erros, né, reconhecendo que a cidade está um verdadeiro caos, um verdadeiro desastre. Tem quarteirão que a gente passa que tem 7 buracos num quarteirão. Vazamento de água pela cidade inteira. Eu não me canso de lembrar que quando o presidente Kennedy falou, nós vamos para a Lua, do dia que ele falou isso, em 8 anos o homem estava na Lua, isso na década de 60. Então eu não admito, chefe do executivo, seja a prefeita Darcy Vera, governador Geraldo Alckmin, que na questão da Cantareira lá, o desmatamento é recorde na história. Isso, como é que é difícil um governador fazer um plano de plantio, um planejamento de plantio de mata ciliar em volta da Cantareira para que não chegasse o problema onde chegou, né? Agora a presidente Dilma querendo pôr a culpa no Getúlio Vargas porque tem corrupção na Petrobras, né? A presidente está falando que a culpa é do Getúlio Vargas porque ele criou a Petrobras, senão ninguém teria roubado a Petrobras. Presidente Dilma, trabalhe pelo Brasil, pelos brasileiros que realmente trabalham. A senhora vendeu gasolina abaixo do preço que a senhora importava porque a senhora quis. São 2 questões da Petrobras. Uma é má gestão, a outra é uma quadrilha que foi nomeada. A senhora era presidente do Conselho de Administração. Para de disfarçar e trabalha. A mesma coisa aqui em Ribeirão Preto. Ficar pondo a desculpa no passado não resolve a situação do presente. É responsabilidade da prefeita Darcy Vera, que o DAERP não tem superintendente. O DAERP faturou ano passado 250 milhões de reais. É maior que muita multinacional. Só que uma multinacional desse porte, o superintendente ganha 30 mil reais por mês. O do DAERP ganha 5 e não tem. Claro, quem que vai querer deixar o trabalho na iniciativa privada de 30 mil reais para administrar uma empresa desse porte, para ganhar 5 mil reais? Isso não tem cabimento. Então nós estamos vendo isso acontecer em toda a administração. Nós temos os funcionários muito qualificados em Ribeirão Preto, que precisariam receber melhor. É uma irresponsabilidade da prefeita deixar que isso aconteça. Irresponsabilidade. O que aconteceu na Câmara hoje, com os servidores daqui, ela precisaria assumir o protagonismo disso. Vir aqui, dizer, olha, precisamos resolver essa situação. A Câmara vota, mas a prefeita tomando a iniciativa. Ela não toma a iniciativa. A dívida de Ribeirão Preto não para de crescer. A dívida do Hospital Santa Lídia não para de crescer. Agora me ligou uma munícipe assistindo o jornal da IPTV, dizendo que a reportagem foi clara, que o relatório pedido pela juíza e que a comissão interventora realizou, mostra que a dívida aumentou. Não é? Para concluir, senhor presidente, olha que o Hospital Santa Lídia tem um excelente corpo clínico. As minhas filhas, as 2, por várias vezes foram examinadas, consultadas e muito bem atendidas dentro do Hospital Santa Lídia. Eu, como familiar, posso dizer. Qual é o problema? Gestão. O problema é gestão. Gestão temerária, que permite o endividamento da cidade, que permite o DAERP vender terreno para a prefeitura, para a prefeitura comprar terreno da prefeitura, e o DAERP não precisa de terreno, o DAERP precisa de resolver os problemas que ele tem.
O Santa Lídia com má gestão, o problema de Ribeirão Preto está no Palácio Rio Branco. Nós vivemos um desgoverno, nós não temos alguém com qualificação para administrar Ribeirão Preto. E nós não podemos perder a oportunidade como população de o ano que vem eleger alguém com essa qualificação para enfrentar os desafios que a nossa cidade precisa enfrentar. Muito obrigado pela paciência, senhor presidente, e por você que nos assiste. Muito obrigado. Obrigado, vereador Marcos Papa. Próximo vereador e último vereador inscrito no Pinga Fogo, vereador André Luiz. 5 minutos, vereador. Boa noite, senhor presidente, os vereadores que permanecem conosco ainda, vereador Marcos Papa, a você que nos acompanha em casa, através da TV, você que nos acompanha através da internet, quero fazer a minha saudação. Eu tenho encontrado na rua muitas pessoas que assistem à programação da TV Tati, da TV Câmara, nos acompanham, apresentam sugestões e interagem com os vereadores. Eu quero iniciar a minha fala manifestando uma preocupação com a Secretaria da Saúde. Tem sido noticiado, não é segredo para ninguém, a dificuldade financeira que a Prefeitura de Ribeirão Preto atravessa. É um momento difícil e um momento em que nós já vivemos no passado. E é no momento da dificuldade que nós devemos, senhor presidente, ter a serenidade de conseguir mobilizar as forças, mobilizar os servidores, mobilizar a comunidade e mobilizar as forças políticas para sair da dificuldade, para sair da crise. Infelizmente, nós vivemos hoje uma divisão na cidade. Existem aqueles que querem negar que tem crise. Existem aqueles que acham que está tudo ótimo. E existem aqueles que querem aumentar a crise, que querem causar mais dificuldade. Nós estamos vivendo um momento em que todos os secretários receberam a determinação de economia, e inclusive a Secretaria da Saúde, e nós tivemos notícia do corte do plantão odontológico na UBS Central. Quem mora em Ribeirão Preto sabe que a UBS Central, conhecida carinhosamente como pronto-socorro, foi o primeiro espaço aonde a pessoa com dor, aonde a pessoa com doença, fragilizada, se socorria e se socorre. E nós temos a dificuldade daqueles que têm dores, daqueles que precisam do atendimento odontológico durante a noite, durante a madrugada, que se socorrem da unidade central. E agora, como medida de economia, veio a determinação para cortar o atendimento odontológico, para tirar os dentistas. É claro que na crise tem que economizar, mas na crise nós devemos otimizar. E eu recordo que no governo passado, do então prefeito Jabali, governo do PSDB, algumas medidas de economia foram adotadas, como, por exemplo, a fusão de secretarias e departamentos. DERMURP, DURSARP, vários setores da administração deram origem à infraestrutura. E daquela data até hoje, nunca mais a infraestrutura de Ribeirão Preto foi boa. Por quê? Porque tomaram uma medida precipitada, uma medida simplesmente de economia nominal, mas que não foi funcional. Então devemos ter muito cuidado nessa época de medidas tomadas na correria, medidas tomadas às pressas, ou apenas no desespero de constar, não, eu tenho que reduzir tantos por cento, tal secretaria, tal pasta tem que reduzir tantos por cento, o que vai acabar prejudicando de modo sensível a administração. Eu estou apresentando um projeto de lei para discussão dessa casa, para discussão do Palácio Rio Branco, para que seja garantido unidade de pronto atendimento UPA, unidade básica distrital de saúde, tem que ter atendimento odontológico 24 horas, tem que ter profissional dentista, tem que ter profissional auxiliar para fazer o atendimento, para minorar a dor, para resolver o problema do cidadão. Com relação à limpeza da cidade, é claro que a cidade está suja. Não dá para negar, quem anda na cidade percebe que a cidade está suja. Mas existem movimentos, a cidade está suja primeiro, porque tem gente jogando lixo na rua. É claro, a cidade não fica suja sozinha. O guarda-roupa, o sofá, o armário, a televisão, a geladeira, elas não brotam do chão.
Tem gente sujando a cidade, e quem suja a cidade tem que ser multado, tem que ser punido. Por outro lado, é necessário sair do papel o tal do ecoponto. Vários vereadores, inclusive eu, já fizemos gestões para que o ecoponto saia do papel e seja disponibilizado o espaço aonde o cidadão que tem uma pequena quantidade de lixo, que seja lixo de construção, resíduo, que é o nome técnico, né? Resíduo de construção, possa depositar esse teu resíduo. Quem tem um sofá, uma geladeira, um móvel, enfim, que tenha o agendamento do Cata Treco, que é um outro programa da prefeitura, que infelizmente ou não está funcionando ou não está sendo bem divulgado, precisa ser bem divulgado, e o cidadão também tem que saber, olha, eu não posso pôr o sofá na rua a qualquer momento, eu tenho que ligar, eu tenho que agendar, e na data determinada alguém vai levar esse material. Sem essa harmonia, sem essa união entre o poder público e a sociedade civil, nós nunca vamos vencer. Eu sempre cito o exemplo da Praça Mortari, na Vila Tibério. A cada 15 dias é retirado um caminhão de lixo. Não é justo, não é correto. A gente está falando de atender toda a cidade, se o caminhão só fica naquela praça, ele vai estar faltando em outro bairro. Mas por quê? Porque tem alguém que sempre insiste em ali, presidente, jogar lixo no local que não é devido. Com relação aos buracos da cidade, eu falo que está na hora da gente sair do buraco. A gente fala tanto do buraco, está na hora de sair do buraco. Vamos lá. Já foi dito aqui, se não tem reservatório, a pressão de água vai estourar a rede. Porém, existem bairros como Vila Tibério, Ipiranga, Campos Elíseos, que a rede é antiga, tem que trocar. E tem bairros que teve um cochilo. O Paiva, por exemplo, colocaram no Paiva, o material que foi colocado não é adequado. Agora a equipe do DAERP chega, conserta de um lado, vai estourar do outro. E os servidores estão sendo acusados de serem incompetentes, de não fazer o serviço devido. Acho que a gente vai ter que superar isso, senhor presidente. O que vai ser feito de concreto para não acontecer mais? Tem que rasgar, tem que trocar toda a tubulação? O dinheiro dá? A gente tem que fazer esse... Senão, eu vejo todas as emissoras de rádio, toda emissora de jornal, todos os 22 vereadores falando do buraco, do vazamento. A gente precisa avançar, precisa evoluir e cobrar a responsabilidade de quem fez errado. E cuidar para que não aconteça mais o erro. E também saber reconhecer quando as pessoas estão fazendo. A coordenadoria de limpeza tem trabalhado bastante. É que tem tanta coisa para fazer que não dá conta. Aí não acaba, parece que a gente está enxugando o gelo. É momento de avançar. E para avançar tem que colaborar o cidadão comum, tem que colaborar o vereador, tem que colaborar o servidor e tem que colaborar quem está no Palácio Rio Branco. Senão a gente fica numa roda viva e não sai disso. É toda noite, você liga o rádio, e isso não é questão só de Ribeirão Preto. Assista o noticiário de São Paulo, a gente vê buraco na rua, vazamento de água. Assiste o noticiário do Rio de Janeiro, buraco na rua, vazamento de água. Então está na hora do Brasil sair do buraco. E a gente sai do buraco... Para concluir, senhor presidente, nós vamos sair do buraco com educação e com atitude. Infelizmente o povo não está educado e infelizmente o poder público não está tendo atitude. Nós precisamos juntar essas duas coisas e avançar. Muito obrigado, boa noite, senhor presidente. Obrigado, vereador André Luiz. Eu quero agradecer o pessoal da TV Câmara, o doutor Marcelo, a doutora Cláudia Morrone, o Mário, todos os funcionários dessa casa, o Felipe, que estão trabalhando até neste momento aqui, para que essa sessão pudesse ser realizada. Não havendo mais vereador inscrito no Pinga Fogo, está encerrada a presente sessão em nome de Deus. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser.